E aí galera, tudo bem? Hoje nós vamos ver mais uma classe de compostos orgânicos, agora que contém enxofre em sua estrutura, que são os compostos sulfurados ou também conhecidos como os tiocompostos. E o que tem de comum entre um gambá, uma cebola e, por exemplo, um leão que fez progressiva? Eu vou te explicar na aula de hoje. Então, vamos para a nossa aula de hoje? Eu sou o professor Rodrigo, professor de Química. Hoje nós vamos vou apresentar uma classe de compostos orgânicos que apresentam o sulfur em sua estrutura. Sulfur é o enxofre. Então nós vamos ver os compostos que apresentam enxofre em sua estrutura. Se você for lembrar, lá no início da química orgânica, você aprendeu os CHOMPs. Então, muitos dos compostos orgânicos em nosso cotidiano apresentam também átomos de enxofre, mas nós não se damos conta. Bom, para nós podermos entender de uma forma um pouco mais resumida e rápida, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar as funções oxigenadas e nós vamos trocar ali apenas um átomo de oxigênio pelo átomo de enxofre, obtendo os tios compostos. Por exemplo, se nós temos um álcool é toda vez que nós temos o OH ligado a um carbono saturado, com ligações simples. Então, se eu trocar aquele oxigênio por um átomo de enxofre, eu vou obter um tioálcool. Ou nós podemos chamar isso de um tiol, é mais conhecido como tiol. Se nós pegarmos então um éter, ROR, trocando esse oxigênio por um átomo de enxofre, olha lá, nós vamos ter o que agora? Tioéter. Trocando então cetonas e ésteres, seguem a mesma linha de raciocínio. Então se nós pegarmos uma cetona que tinha uma dupla O e agora nós trocarmos e ter uma dupla enxofre, dupla S, nós vamos ter aqui uma tiocetona. E o mesmo ocorre com os ésteres, trocando o átomo de oxigênio que liga à cadeia carbônica, no caso, aquele átomo que eu acabei de fazer como oxigênio, colocando um enxofre aqui, ó, nós vamos ter agora um tioéster. Também temos tiofenóis, tioenóis, é apenas trocar o enxofre pelo átomo de oxigênio, ou melhor, o átomo de oxigênio das funções oxigenadas por um enxofre. Essas são as classes dos tiocompostos. Então eu quero mostrar para vocês o primeiro composto, os tióis. Tióis ou tioalcoóis, como nós já caracterizamos ali atrás, no slide anterior, são aquelas estruturas que apresentam um SH ligado diretamente a um carbono saturado. Para falarmos desses tióis, eu vou pegar duas moléculas. Como nós damos nome ao tiol? Como se fosse de um álcool, só que no final, para álcool nós falávamos ol, para os tióis nós vamos falar tiol. Então nós falávamos o hidrocarboneto, terminação ol. Nesse caso, nós teríamos, caso fosse um álcool e fosse um OH, nós iríamos chamar essa estrutura com 3 carbonos de propanol. Como nós temos um SH ali no final, então nós vamos falar o quê? Que essa estrutura é o propanotiol. Então nós teríamos o propanotiol. A necessidade de indicar que este tiol, o SH, está no carbono 1? Não há necessidade. Quando nós não indicamos, fica subentendido que a função orgânica está no carbono 1. Caso o SH, o tiol, estivesse no carbono 2, aí nós iríamos citar. Nós iríamos falar propano 2-tiol. Esse tiol é bem característico nosso. Aliás, os tióis e os compostos sulfurados geralmente apresentam um odor não um dos mais agradáveis. Essa molécula, o propanotiol, ela está presente na cebolinha verde, na cebola e no alho. Outro derivado dessas funções sulfuradas que tem um cheiro bem característico quando nós cortamos alho ou esmagamos é daquela molécula. Quando a gente corta alho e esmaga, é aquela estrutura ali que sofre uma reação pelas enzimas, formando a alicina. E aquele cheiro ruim do alho que não sai da mão é por conta desta alicina aqui. Você já viu aquelas sabonetes de inox para tirar o cheiro? Não sei se tu já viu aí nesses R$1,99 da vida ou nesses feirões. Aquela sabonete ali, ó, é para tirar o cheiro.
Tu pode esfregar a tua mão, por exemplo, numa faca, não no lado do fio. Mas tu pode pegar o metal da faca e esfregar a mão. Ou ainda, pegar se aquela tua pia é de inox, tu pode esfregar a mão também. Sai o cheiro do alho e o cheiro da cebola, ajuda bastante. Por quê? Bom, rapidamente que não é a aula de hoje, mas esses metais eles apresentam aqueles subníveis D vazios. E nós temos aqui nos tióis pares de elétrons sobrando. Então nós conseguimos coordenar esses tióis, por exemplo, nesses subníveis D vazio. E consequentemente, sai o cheiro. Testa aí para tu ver se não vai funcionar. Se tu tiver uma pia de inox, pega a mão, se tiver com cheiro de alho e esfrega. Vai sair. Vai sair mesmo. Aproveita. Depois disso se não saiu aí, porque vai sair. Continuando a nossa estrutura, a molécula de baixo, como que se chamaria essa estrutura de baixo? Carbono 1, carbono 2 e o carbono 3 e o carbono 4. Então nós iríamos citar que lá no carbono 3 nós temos um substituinte. Lembra que aqui na ponta é um CH3. Então nós vamos dizer que lá no carbono 3 nós temos uma metila, 3-metil, e agora o nome da estrutura principal. 4 carbonos é o butanotiol. E esse componente aqui também é bem característico, é encontrado no gambá, por exemplo. Senhor, onde está a mãe Marchi? Uma gambá sem cheiro. Parece que você é igual ao verdadeiro. Oh, mas que diabo, é o de verdade. Os gambás, para mecanismo de defesa, eles acabam liberando um jato com um odor característico forte, o que eu, graças a Deus, não presenciei. Mas se nós olharmos aqui esse documentário da Animal Planet, então, ele esse explica. animal tem umas glândulas lá atrás, na região do ânus. E o cheiro é um horror. Se você fosse comparar com química, seria um álcool sulfuroso. Quando esse animal vai pra cima de alguém assim, agora ele tá tranquilo, mas se eu ficar irritando ele muito, tá? Ele me aceitaria assim, e aí eu ia ficar praticamente cego durante uns 15 ou 20 minutos. E ele consegue atirar o jato umas 5, 6, 7 vezes. Mas ele demora vários dias pra recuperar esse líquido. Outro composto que eu gostaria de mostrar são os tioéteres. Assim como os éteres nas funções oxigenadas, que é um oxigênio entre uma cadeia de carbonos, para os tioéteres nós teremos um enxofre entre uma cadeia carbônica. E muito análogo aos éteres, que nós teríamos éteres simétricos e assimétricos, aqui nós também teremos sulfetos ou tioéteres simétricos ou assimétricos. Para explicar essa classe de composto, eu separei duas moléculas. Como que nós damos nome para essas estruturas? A nomenclatura de um éter, nós falávamos éter mais os radicais ligados ao oxigênio. Aqui, para os sulfetos ou os tioéteres, nós vamos falar sulfeto mais os dois radicais ligados a esse enxofre. Então, por exemplo, para essa primeira molécula, nós temos aqui um substituinte metila e nós temos deste lado um substituinte etila. Para facilitar a visualização desta molécula, eu estou fazendo aqui a sua forma condensada. Então, como que nós vamos dar nome para essa estrutura? Nós iremos falar sulfeto de e aqueles dois substituintes ligados ao enxofre. A orientação é ordem alfabética. Nós temos uma etila e nós temos uma metila. Então, como é que nós vamos falar? Sulfeto de etilmetila. Essa é a nomenclatura para o composto de cima. O composto de baixo, nós temos um tioéter simétrico, ou seja, esse substituinte é idêntico ao outro substituinte. Nós iremos falar para esta estrutura sulfeto de... O nome destes dois substituintes são etilas. Então nós vamos falar sulfeto de dietila, pois nós temos duas etilas ligadas nessa estrutura. Poderíamos também ter dito apenas sulfeto de etila, citando apenas um substituinte. Quando nós citamos apenas um substituinte, nós levamos em conta que esse sulfeto ele é simétrico e o outro substituinte é igual, é o mesmo.
Gostaria de mostrar agora esta molécula para vocês. Aqui eu trouxe apenas a título de curiosidade. O nome dessa molécula é 2-cloro-etilsulfanil 2-cloroetano. Essa molécula é um gás, e é um gás extremamente tóxico, que foi largamente utilizado na Primeira Guerra Mundial. A coloração desse gás já nos remete ao nome dele, ou como ele é conhecido. É um gás mostarda. Esse gás ele é muito tóxico, extremamente tóxico e de uma alta letalidade. Caso o indivíduo respirasse esse gás, morria por asfixia. Bom, poderia estar usando então uma máscara, mas o contato deste gás com a pele, ele abre os poros da pele e começa uma reação na epiderme, causando sérias queimaduras e até mesmo bolhas ou deformação em algumas pessoas que ficaram expostas a esse gás. Obviamente, se não ficou exposta, você não vai ter queimadura, né, Rodrigo? Esse gás foi utilizado em 2015 numa guerra interna que houve na Síria e repercutiu bastante, porque o gás mostarda ele faz parte de uma arma química que é proibida a utilização em guerra, devido à sua elevada toxicidade. Nós também temos 2 aminoácidos essenciais que apresentam enxofre. Olha só, uma questão que poderia ser muito bem cobrada em algum vestibular ou no próprio Enem. Se nós olharmos a estrutura da metionina e da cisteína, nós temos 2 grupamentos, olha lá, aminoácido, grupamento aminoácido, e nós temos também, além da função amino e ácido carboxílico, nós temos para metionina um tioéter, ou para cisteína nós temos um tiol, ou um tioálcool, como mostro na estrutura. Poderia ser muito bem cobrada. Já expliquei os tiocompostos no cheiro do gambá, já expliquei para as armas químicas e eu comentei sobre o leão que fez progressiva. O que isso tem a ver com os tiocompostos ou o enxofre mais específico? Existe um tipo de ligação entre enxofre e enxofre que nós falamos de ligação do tipo disulfeto, ou seja, um enxofre se liga a outro enxofre. E aqui continua uma cadeia carbônica. Isso é uma ligação covalente, não é uma interação eletrostática como a ligação de hidrogênio. Muitas vezes também a ligação de disulfeto é chamada de ponte de disulfeto. E eu já frisei justamente isso porque muita gente associa as pontes de disulfeto com pontes de hidrogênio e aí acha que as ligações aqui também são uma atração eletrostática. Não, as pontes ou ligações de disulfeto são ligações covalentes, compartilhando um par de elétrons. Nosso cabelo ele é constituído por proteínas e uma proteína interage com outra proteína. Quais são os tipos de interações que essas proteínas realizam? No nosso cabelo existe ligações iônicas, ligações ou pontes de hidrogênio e o nosso cabelo também realiza ligação de disulfeto. São essas ligações que acabam gerando aquela estrutura primária, secundária, mais especificamente terciária e quaternária para uma proteína. E o que isso vai influenciar no cabelo? A forma do cabelo. O nosso cabelo vai ser liso ou mais ondulado ou cacheado de acordo com a quantidade e a forma com que as ligações de disulfeto e as ligações de hidrogênio estão sendo realizadas em nosso cabelo. A progressiva, nós mudamos as ligações do tipo disulfeto. Mas o que eu quero mostrar com isso? Vamos supor, o que está acontecendo então interiormente no cabelo? Nós temos aqui que no cabelo apresentam então, aqui é como se fosse uma proteína e outra proteína. Essas proteínas, olha lá, elas estão interagindo ou se ligando através de ligações de disulfeto, pontes de disulfeto. Quando é feita essa progressiva, é colocado um material para quebrar estas pontes de disulfetos. É aí onde entrava o perigo do formol. O formol quebra essas pontes de disulfeto, formando agora tioálcools, olha lá, ó, tióis. E aí o que acontece? Agora uma proteína está separada da outra proteína. E aí é onde o cabeleireiro ou a cabeleireira vai começar a alisar o seu cabelo, de forma que vai reorganizar agora um filamento e o outro. E após é aplicado um novo produto para que essas pontes de disulfeto novamente sejam estabelecidas. Então, no início, nós temos o cabelo todo embaralhado,
certo? Quebra-se essas pontes de disulfetos, alisa-se o cabelo e o momento em que se formam as novas pontes de disulfeto, elas são formadas a partir da estrutura já linear ou reta. Entenderam isso? Para finalizar a nossa aula, quero mostrar os ácidos sulfônicos. Ácidos sulfônicos são muito semelhantes aos ácidos carboxílicos e são estruturas derivadas ou ocorre uma substituição no ácido sulfúrico. Caso você não tenha assistido a aula dos nitrocompostos, aqui está acontecendo a mesma coisa que os nitrocompostos, então eu sugiro que assista essa aula. Eu vou escrever o ácido sulfúrico da seguinte maneira, HOSO3. Novamente, apenas para facilitar o nosso entendimento. Então, o que vai acontecer aqui? Uma substituição desta hidroxila por uma cadeia carbônica, por um radical. E aí nós vamos ter a fórmula geral para um ácido sulfônico. Havia esquecido de um hidrogênio. Esta é a fórmula geral aos ácidos sulfônicos. Troca-se então o OH, que se liga com o H da estrutura da cadeia, formando água. Como que nós damos nome para os ácidos sulfônicos? Muito parecido com os ácidos carboxílicos. Iremos falar ácido, a cadeia carbônica, como se fosse um hidrocarboneto, e ao final nós vamos colocar o sulfônico. Preste muita atenção, esse SO3H ele está na forma condensada. Pode ser que seja mostrada da seguinte maneira, dupla O e um OH. Para exemplificar, vamos dar nome a essa estrutura. Nós temos aqui um total de 1, 2, 3 carbonos. Então nós vamos falar que aqui nós temos o ácido propano sulfônico. A estrutura de baixo, o grupamento sulfônico, olha lá, está no carbono 2. Então nós teríamos o 1, o 2 e o 3. Nós temos que citá-lo. Então aqui nós temos o ácido propano. Lá no carbono 2 nós temos o grupamento sulfônico ligado, o SO3H. Então a estrutura de baixo fica ácido propano 2 sulfônico. Sugiro também que você assista a aula sobre sabões e detergentes. E assim eu finalizo essa aula dos compostos que apresentam enxofre, os compostos sulfurados ou os tiocompostos. Muito obrigado pela sua atenção. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, entre em contato. Até a nossa próxima aula.